Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel e hoje nós vamos ver o capítulo 18 por inteiro e o capítulo 19 até o versículo 9, que completa essa parte do sofrimento de Davi. Mas para que nosso estudo seja realizado completamente, peçamos a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua inscrição é muito importante. Se inscreva, deixe o seu joinha e principalmente compartilhe com os seus amigos e familiares. Na Bíblia, capítulo 18 de 2 Samuel, nós temos no início a derrota de Absalão. Depois nós temos a morte de Absalão. Depois nós temos que a notícia é levada para Davi. E no início do capítulo 19, até o versículo 9, nós temos o sofrimento de Davi. E isso nós veremos hoje. Começando com a derrota do exército de Absalão. O texto vai falar que Davi, ele juntou seu exército, colocou homens para comandarem 1000 ou 100 e enviou para combater o exército de Absalão. Lembremos que Aquitofel queria ir maciçamente atrás de Davi. Cusai falou, não, vamos devagar. Nesse devagar, o exército de Davi se reorganiza e parte para cima do exército de Absalão. E o texto vai falar, dando que Davi queria ir liderando uma tropa, o pessoal falou, não, rei, se você morrer, perdemos tudo. Fica aqui, nós vamos para a guerra e você continua vivo sem risco. Davi aceita. O exército vai e entra em guerra. E nos versículos 7 e 8, resume toda a guerra assim. O povo de Israel foi vencido diante dos servidores de Davi. E houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se estendeu por toda a região. E nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a espada. O que significa isso? Foram para a floresta e algo aconteceu. Quando o texto não dá essas interpretações, às vezes acabam saindo coisas absurdas. E nós temos que tomar cuidado. O texto disse isso, beleza, é algo que aconteceu há 3.000 anos atrás. A Bíblia ela não quer contar detalhes, ela quer falar a história. Ou seja, se Absalão entrou e expulsou Davi, foi para fora do território dele, conseguiu se reorganizar, tanto pessoalmente quanto militarmente. Voltou, venceu Absalão. É essa a história. Detalhes, a gente tem que tomar certo cuidado. Já a partir do versículo 9, nós temos a morte de Absalão. Aconteceu que Absalão foi por acaso esbarrar com os servos de Davi. Por acaso, não sei, estão em guerra. Absalão ia num burro que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal passava. Alguém viu e veio dizer a Joabe, acabo de ver Absalão suspenso num carvalho. Respondeu Joabe, pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 ciclos de prata e um centurão. O homem, porém, replicou a Joabe, mesmo que pusesse em minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei ordenou, e também a Abisai e Etai, vigiai quem atacar o jovem Absalão. Aqui, gente, aquilo que nós sempre falamos, matar alguém da família real é uma pena de morte. Você vai ganhar 10 ciclos de prata? Sim, mas vai estar condenado à morte. Então ele prefere continuar vivo, pobre e vivo. E o texto vai falar que Joabe para de falar com essa pessoa e fala assim, não vou perder tempo com você, corre aonde estava Absalão com 3 lanças e taca uma no coração de Absalão e mata Absalão. E o texto vai continuar falando de uma segunda possibilidade de morte para Absalão. No versículo 15, 10 jovens, escudeiros de Joabe, dispuseram-se em círculo e golpearam Absalão até que o mataram. Ou seja, temos 2 possibilidades de morte para Absalão. Primeiro, que Joabe o matou com uma lança cravada no coração. E segundo, que 10 jovens fizeram um círculo em volta e ficaram golpeando até que o matassem. Joabe
Mandou soar então a trombeta e a tropa cessou de atacar Israel, porque Joabe conteve o exército. Quando o rei morre, o exército todo é derrotado. Absalão, que tinha se proclamado rei em Hebrom, morreu. Findou o reinado de Absalão. O trono está vago? Não. Quem era o rei deposto? Davi. Lembremos que Seba tentou falar assim: olha, os partidários de Saul estão aqui. Não vingou. Ele volta no capítulo 20. E nós temos Davi voltando à cena. E depois da morte, onde o exército de Absalão se desfaz, volta cada um para o seu lugar, a notícia é levada a Davi. 2 jovens vão disputar essa mensagem a Davi. É uma boa mensagem? Lembremos que o termo evangelho significa boa notícia, de alguém que vem correndo depois de uma guerra para falar assim: olha, vencemos. Então, por um lado, era uma boa mensagem, porque os inimigos estavam derrotados, Absalão estava morto. Por outro lado, é o primogênito do rei que, após a morte de Davi, assumiria o trono. Também está morto. Então nós já temos, dentro da linhagem de Davi, o primeiro e o terceiro morto. O segundo não aparece. Com isso, vão se eliminando pessoas e devagar o trono vai se aproximando de Salomão, que vai ser o terceiro rio. Voltando aos 2 mensageiros, nós temos que eles fazem uma pequena disputa e um sai correndo, e ele é cuxita. Cuxita é uma região no norte da África. Provavelmente ele seja uma pessoa negra. Ao ele mandar essa notícia que não é boa, talvez tenha até uma ligação. Alguém negro levando uma má notícia. Mas também vai alguém que é do próprio povo e leva a notícia. Os 2 levam. Aqui nós temos que perceber que já naquele tempo haviam divisões pela questão da cor de pele. Na Bíblia nós temos isso várias vezes e até hoje a gente continua com isso. A gente ainda não conseguiu superar essa discriminação e esse racismo. Precisamos, nós, enquanto indivíduo, passarmos por esse processo. Todos somos filhos de Deus. E Davi chora profundamente a morte de Absalão. Mesmo ele tendo dado golpe, mesmo ele tendo feito tudo, Davi entra num estado de luto e junto com ele todo o seu exército. Tanto que no capítulo 9 nós temos que Joabe fala para Davi: olha, vai lá para a porta da sua casa, fica sentado e fala para o povo, ou seja, mostra que você é o rei, que você está feliz porque o inimigo foi morto. O seu filho é um outro ponto nesse, mas o exército estava ali para eliminar o seu inimigo. Eliminou esse inimigo, eles são vitoriosos. Então, agradeça ao seu exército. E é exatamente o que Davi vai fazer do versículo 1 a 9 do capítulo 19. Aqui, gente, nós temos algo muito interessante. Davi, que está fora do seu território, entra em combate com Absalão, porque Absalão adotou a estratégia de Cusai, que enfraquecia o combate. Davi se reorganiza, volta, tem uma vitória forte contra o exército de Absalão, onde 20.000 homens morrem, e Absalão está sozinho, andando, e fica preso numa forquilha de um carvalho. Alguém passa a ver, não mata, não tem ninguém do exército dele perto, vai lá, Joabe o fere com um dardo no coração e 10 jovens terminam o serviço. Vamos entender desta forma. E Davi agora tem que voltar para Jerusalém, porque ele está na Transjordânia, ele está fora do seu território. No próximo estudo, nós vamos ver esta volta de Davi. Não vai ser tão fácil, porque o norte apoiou maciçamente Absalão e o sul não se incomodou com a retirada de Davi. Como que vai ser? Isso veremos no nosso próximo estudo. Paz e bem.